O complexo de Édipo seria um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos próprios pais. O complexo apresenta-se como na história de Édipo, o desejo da morte de um rival, que é o personagem do mesmo sexo, e desejo sexual pelo personagem do sexo oposto. Sob a sua forma negativa, apresenta-se de modo inverso, o amor pelo progenitor do mesmo sexo e o ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. Mas na realidade, essas duas formas encontram-se em graus diversos na chamada forma completa. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre os 3 e 5 anos de idade, durante aquilo que chamamos de fase fálica. O seu declínio marca a entrada no período de latência. O complexo de Édipo desempenha um papel fundamental na estruturação da personagem e na orientação do desejo humano. Para nós, psicanalistas, ele é o principal eixo de referência da psicopatologia. E aí, Carlos? Tudo depende de quando você quer comer a sua mãe. Cara, pois então, essa função do complexo de Édipo, na teoria psicanalítica, é tido por muitos de fora dessa praxis, né, como no mínimo, curioso, em contrapartida, muito estranho. Né? Porque no que tange aí a moralidade, né, na cultura, isso é algo inconcebível. Né? Só que a gente precisa compreender a questão do Édipo enquanto um mito, né? Uma história que é em prol de uma explicação de uma espécie de dispositivo teórico. Por quê? Por que o Freud ele escolheu o mito do Édipo e não outros, como dentro de tantas outras histórias que se relacionou com a mãe e matou o pai? Por que foi o Édipo em específico e não outros mitos, né, que o Freud escolheu? Ele escolheu o Édipo, na verdade, para estruturar esse conceito psicanalítico. Né? É porque existe uma simbologia que o mito de Édipo oferece aí em relação ao conflito ali do que o Freud também chamou de desenvolvimento psicossexual infantil. Né? Então, a escolha do mito de Édipo ressoa com as teorias do Freud sobre a questão dos desejos inconscientes, né? Ali, a partir de 1900, da teoria dos sonhos, que ele falava sobre esses desejos inconscientes, e os conflitos, né, as questões sobre os conflitos familiares. Ele também pensava o mito do Édipo como algo de caráter universal, né, como, bom, isso funciona para todo mundo e é fundamental na experiência humana. Por quê? Porque isso tem que ver com os desejos reprimidos, com tabus sociais, aí, especialmente o incesto, né, como ele vai falar também, depois, posteriormente, em Totem Tabu, que o incesto em si ele é um tabu em muitas culturas. E, na verdade, essa história do complexo de Édipo em Freud, ela é desde 1897, quando ele trocava cartas ainda com o Fliss. Né? Que ele vai falar lá da própria análise dele, dessa suposta aí universalidade dos sentimentos de paixão pela mãe e ciúme do pai, né? E daí ele vai falar para o Fliss, essa função, essa peça aí do Édipo Rei, de Sófocles, tem um drama e uma espécie de conflito psíquico que, na verdade, todos os seres humanos experimentam. Bem por aí mesmo, né? Tu falasse de ser um evento universal, né? Que se refere principalmente ao início da infância, né? Mas pelo aquilo que eu consegui entender também, o complexo de Édipo na própria obra do Freud, ele é um conceito que evolui, né? Como tu colocou, ele é um mito, ele é uma história, né? Enfim, se nós recordarmos lá a história da cultura grega antiga, os gregos eles estavam, principalmente no período ali de Sófocles, de 400
anos antes de Cristo, mais ou menos, o apogeu daquela cultura, né? E começa-se ali os primeiros debates do, da propriedade, do direito à propriedade, que seria deixado para os filhos, né? Isso é muito bem retratado na política de Aristóteles, né? E um dos maiores medos, eu acho que do incesto também, seria como se daria essa distribuição de propriedade dentro daquilo que os gregos chamavam de pátria. Os pais vão à guerra, e é na guerra que os gregos conquistavam as suas riquezas. Né? Mas eu acho que o complexo de Édipo ele fala principalmente da vida pulsional de nós, seres humanos, que enquanto bebês, né, e o Freud desenvolve muito bem isso na teoria da sexualidade infantil, para os bebês, quase todo toque, quase toda manifestação de afeto e carinho, ele é uma manifestação sexual. E aqui, sexual, a gente coloca num ponto mais geral, né? Tratando a sexualidade, então, como esse modo de sentir as coisas no mundo. E eu acho que o mito do complexo de Édipo, ele tem dois pontos principais, assim. O primeiro é dessa fixação infantil, né, que a criança vai preferir o pai ou a mãe. Então a criança parte nesse momento de vida dela em específico buscando o seu objeto de desejo, né? Ou ela é inserida nesse campo de escolha do seu objeto de desejo. E outro ponto é essa questão da diferença de afeto e rivalidade, que estão sempre em consonância. Então, acho que é bem importante nós pontuarmos isso, né? Esse mito do complexo de Édipo como um evento universal que nós temos no início da infância em relação à cultura, do nosso desenvolvimento de vida funcional, das nossas fixações de objetos de desejos, além, é claro, dessa postura psíquica que nós temos entre afetos e rivalidade.